abrir, eu queria pedir aos irmãos que abram suas Bíblias para a carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses, no capítulo 1, nós vamos fazer a leitura de Filipenses, capítulo 1, do verso 12 ao verso 21. E diante dessa situação que nós vivemos, e até nesse primeiro momento de oração que nós tivemos aqui, o tema que permeou são as dificuldades que nós passamos nesse tempo, não é? Nós oramos aqui pela saúde, pela restauração de saúde de alguns irmãos, pedindo a cura de Deus na vida daqueles que estão enfrentando essas doenças como o câncer, por exemplo, estão em tratamento. E a carta de Paulo aos Filipenses, e eu estava exatamente pensando nisso, quando nós temos na Bíblia, na palavra de Deus, e você vai manter a sua Bíblia aí aberta para o capítulo 1, nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 12 ao versículo 21, a carta de Filipenses é uma carta que muitos conhecem como a carta da alegria, né? Paulo várias vezes fala em alegria quando ele está ali escrevendo aos irmãos lá de Filipos, da igreja de Filipos. Ele vai escrever essa carta, a epístola aos Filipenses, que também é conhecida como uma das cartas da prisão, né? Filipenses, Colossenses, Filemão e Efésios, Paulo está preso. Paulo está passando por uma situação difícil. Paulo está em desconforto físico, claro. Paulo está passando por adversidades na vida. E nesse momento, esse homem de Deus, a revelação de Deus para nós é que ele vai escrever uma carta conhecida como a carta da alegria, a carta do encorajamento, a carta do contentamento. Então eu queria que nesta noite, nessa breve reflexão, diante de todos os pedidos que nós tivemos aqui, diante de todas as histórias que nós partilhamos aqui, por exemplo, a história da irmã Daniela ali com a sua amiga, né? Regislene, né? E eu queria até depois que a gente lesse, que deixasse os pedidos de oração aqui no telão, tá bom, Rodrigo? E voltando para o que a gente estava falando, Paulo escreve a esses irmãos nessa situação. Ele a carta chamada de carta da prisão, carta do sofrimento, onde ele está padecendo, onde ele está sofrendo dores físicas, situações do mundo em que ele vive, e logo do mundo que nós também vivemos, e ele lega essa carta, e ele escreve essa carta aos irmãos de Filipos, para que essa carta chegue a nós, para que nós, quando porventura ou não porventura, com certeza iremos passar situações próximas, similares, iguais, aquele momento que ele principalmente passava, a perseguição que ele sofria perseguição de dentro, do seio da igreja, do que pode ser chamado de igreja, ainda não é igreja como nós conhecemos ali no primeiro século, não é? Mas também é chamada as comunidades de fé, o movimento de Jesus, não era nem cristianismo ainda, e Paulo está enfrentando isso, começando a se sentir só, começando a se sentir olhando para um lado e olhando para o outro, e vendo que as coisas no mundo físico só vão piorar, só vão se fechar, o cerco está se fechando, e aí o Senhor inspira Paulo, revela a Paulo essa palavra para chegar para mim e para você, para que quando nós estivermos passando por situações, por dores, por tratamentos, por histórias que não sempre são agradáveis, nós tenhamos um sentimento no nosso coração: Deus está no controle de todas as coisas, Ele tem o melhor para nós, e a adversidade é oportunidade.
Adversidade é oportunidade. Oportunidade para que nós que temos o amor de Deus possamos glorificar a Deus mesmo diante das adversidades. Isso é o que nós temos que fazer como igreja. Isso é que Paulo nos ensina. Porque essas situações que a gente conta dos amigos, dos conhecidos, dos irmãos da igreja, não é? Um dia elas chegam a nós. Chega na minha família, chega na sua família. E como nós vamos nos portar quando essa situação chegar? Como nós vamos nos portar quando a perseguição bater a nossa porta? Paulo vai dar aí, em algumas nesse texto que a gente vai ler, o ensinamento para que a gente possa pautar a nossa vida. Eu vou ler agora Filipenses, capítulo 1, versículo de 12 até o 21. Diz assim a palavra: a situação do apóstolo contribui para o progresso do evangelho. Eu não sei se tem isso aí em cima da sua versão. Tem alguém que tem alguma versão diferente? Na minha versão tem assim, o título da leitura: a situação do apóstolo contribui para o progresso do evangelho. O progresso é algo que vai para frente. E a situação dele, como eu já disse aqui na introdução, não é uma situação confortável. Tudo menos confortável. Tem alguém que tem uma versão diferente, Maria? Sofrimento de Paulo contribui para a expansão do evangelho. Progresso e expansão. Mais alguma coisa? Mais alguma outra versão? O que? Não entendi. As cadeias de Paulo. Avanço do evangelho. Mas para o bom proveito? Para o proveito do evangelho. Então nós estamos aí de frente, ou na frente de uma situação muito próxima de nós, não é? E que nós precisamos estar familiarizados, porque se essa palavra é revelação de Deus para nós, se a carta aos Filipenses é uma revelação para nós, é Deus nos dizendo, é Deus nos mostrando, vocês vão agir assim, 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 assado, porque as situações para vocês estarão assim, 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 assado. Eu vou ler aí agora o que está na minha versão, que diz que a situação do apóstolo contribui para o progresso do evangelho. Paulo diz assim aos irmãos de Filipos, e Paulo está dizendo isso aos irmãos da 504 Sul. Paulo está dizendo isso aos irmãos da primeira igreja batista. Paulo está dizendo isso para mim e para você. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos. É esse texto que está aí, você está lendo? Quero ainda, irmãos, cientificar-vos, ou seja, deixar vocês cientes, que vocês estejam sabendo. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Então, as cadeias, as prisões, as dificuldades, aquilo que ele passou, aquilo que ele está vivenciando, preso antes, foi preso várias vezes, e essas cartas de prisões aí, não se sabe exatamente se é em Cesareia, que ele foi preso lá, em Éfeso, que ele foi preso lá, em Roma, que ele foi preso, aí os irmãos escolhem. É um cardápio da prisão para poder escolher. Todo canto que ele ia, ele era preso, muito provavelmente expulso. Esse Filipos aí, na primeira viagem missionária, Paulo foi expulso da cidade, expulso, o nome é expulso. Então, quando a gente fala de um evangelho que nos traz um certo conforto, um certo bem-estar, isso não é exatamente o que a Bíblia fala daqueles que estiveram militando pelo evangelho e nos ensinando como nós devemos nos portar. Então, Paulo está dizendo aí, está dizendo para que a gente fique sabendo que as coisas que ele passou e que está passando tem contribuído para o progresso do evangelho. De maneira que as minhas cadeias, as minhas algemas, a perseguição do império, a perseguição dos judeus, daqueles que
por onde Paulo andava, Paulo pregava, organizava uma igreja, organizou a igreja de Filipos, e logo após vinham outros irmãos ensinando falsas doutrinas, dizendo que, descredenciando Paulo. Paulo não era apóstolo, Paulo não era um dos 12, Paulo não esteve com Jesus, e todos queriam descredenciar a palavra de Paulo. Essa era a perseguição que Paulo vivia, de dentro, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Aí provavelmente uma referência a Roma, né? Que era onde ele estava, e todos os demais era a casa também do império, que todo mundo ficou sabendo que Paulo estava preso. Todo mundo ficou sabendo. Aquele que é do movimento de Jesus, aquele que prega a palavra, aquele que fala sobre o Nazareno, ele está preso aqui. E todos corriam para Paulo, e mesmo na prisão, Paulo falava do amor de Cristo. Paulo consolava as pessoas, Paulo encorajava as pessoas, porque ele vai ensinar que essa cadeia, essa prisão, não é nada do que a gente pensa, acha, sabe ou tem referência do que é prisão. É outra prisão, e ele vai falar disso mais à frente. Pode seguir. E a maioria dos irmãos, olha aí, bom para nós agora, a maioria dos irmãos, chegou em nós. E a maioria dos irmãos, tem a minoria, né? Vai ter a minoria, mas a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro. Eu gosto dessa palavra, irmãos, eu gosto dessa palavra. Ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Tudo que não assombrava Paulo era perseguição, era judeu, era império, era cadeia, era açoite. Nada disso assombrava aquele que tinha recebido Cristo como Senhor da sua vida lá no caminho de Damasco, e que mudou a história da vida dele também, e que, cercado de uma gama de desconfiança, todo mundo desconfiando daquele homem, mas ele se manteve firme. E ele diz aí, que quanto mais os irmãos ouviam da história dele, mais eu e você temos que falar com ousadia e sem nos assombrar. Ousadia e sem nos assombrar. O que vai nos assombrar aqui no tempo que nós estamos vivendo? O que tem nos assombrado, além de nós mesmos, talvez? O que mais tem me assombrado, talvez seja eu. Os meus medos, os meus receios, o meu politicamente correto, até aí eu vou ou não, isso aí é um costume que eu tenho ou não, os meus costumes, isso cerceia os meus movimentos, isso faz com que eu não pense no que Paulo está ensinando aí, que tudo que ele sofreu, e não, isso aí não serviu só para os filipenses, isso aí é revelação de Deus para a minha vida e para a sua vida. Paulo diz que os irmãos estimulados no Senhor, não era estimulado em Paulo, não era estimulado na igreja, não era estimulado na religião, não era estimulado no privilégio, na fama, não era estimulado na celebridade, não era estimulado no clique, não era estimulado como chama esse negócio aqui? Na curtida, né? Curtida, que tem que curtir na internet, curte. Então as pessoas vivem hoje de acordo com a quantidade de curtidas ela tem, não é? Não é assim? O mundo que está aí à sua volta e o mundo que está à minha volta está assim, baseada a sua vida em curtida, outra, em filtros. Ouviu falar nessa palavra filtro aí? O que é o filtro, irmão? O filtro sou eu e você mostrarmos alguma coisa que nós não somos. E daqui a pouco nós crentes estamos tudo entupido no filtro. Eu tenho que fazer um filtro melhor de mim. Meu nariz está grande, pastor. Tem que diminuir, filtro. Sou careca, filtro. Vou botar o quê? Cabelo. E daqui a pouco eu pareço para o mundo algo que eu não sou. Algo que eu não sou. E nós, por causa da nossa, muitas vezes, indolência, desídio, o nome disso é preguiça,
a gente não vem para beber da onde a gente precisa beber. Paulo está dizendo que aqueles irmãos eram estimulados a falar com ousadia e desassombro sobre a palavra de Deus. Ousadia e desassombro. Está com medo, irmãos? Olhe para essa palavra. Está meio assombradinho, irmão? Olhe para essa palavra aí. E a sua situação e a minha hoje, certamente, ela é muito, muito mais confortável do que a situação do apóstolo, preso em cadeias, em açoite. Açoite é chicote, é peia, é taca. Peia, que nenhum de nós aqui nunca experimentou, por causa do Evangelho. E Paulo diz que ele não se assombra. Os irmãos pregavam e não se assombravam. Pode seguir, Rodrigo. Alguns, efetivamente, aí ele vai falar um pouco dessa situação de perseguição que ele está vivendo. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia, por ciúme, por vaidade. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Tem gente que, Paulo está falando aí, lá em Filipos, tem gente que está falando do amor de Deus, tem gente que está usando o microfone, tem gente que está dizendo que é seminarista, tem gente que está dizendo que é crente dos bons, mas ele está pensando na vaidade, ele está pensando no eu, ele está pensando na vida dele, isso desde Filipos, não parou lá não, mas ele diz aí, outros, porém, o fazem de boa vontade. Uns fazem por inveja, ciúme, outros fazem de boa vontade. Cardápio completo. Tem para todo jeito, tem para todo gosto, não é? Pode seguir. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles, contudo, os que pregam verdadeiramente, pregam sabendo que são estes, né? Quando ele fala estes, é os que estão se referindo àqueles que pregam o verdadeiro evangelho. Aqueles, que é o pessoal da vaidade, que é o pessoal da inveja, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Ele está dizendo assim, eles pregam para que a minha situação fique pior. Eles pregam dizendo que eu não sou apóstolo. Eles pregam dizendo que vocês vão precisar se circuncidar. Eles pregam dizendo que vocês precisam guardar as festas. Eles pregam dizendo que vocês precisam guardar o sábado. E eu estou aqui pregando o Cristo, aquele que muda a vida das pessoas. E é isso que Paulo está nos estimulando. É a palavra que ele está usando aí. Aqueles, pode seguir. Todavia, o que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto ele se alegra. Também com isso eu me regozijo, é um homem alegre. Porque quem prende Paulo, e Paulo vai falar disso lá na frente, ele é prisioneiro de Cristo. Amém, irmãos? Eu quero ser prisioneiro de Cristo. Eu quero ser prisioneiro de Cristo. Eu vou labutar a minha vida diária para ser um prisioneiro de Cristo. Porque quando Paulo fala isso, que ele é prisioneiro de Cristo, sou prisioneiro mesmo, e é de Cristo, os argumentos dos romanos acabam, os argumentos dos judeus acabam, os argumentos daquele que perseguem a Paulo acabam, porque ele é preso, ele é cativo à vontade, à soberania de Deus na vida dele. E ele diz que sabe viver com contentamento, quando tem e quando não tem, com a saúde, com a doença, com os bons, com os maus. Ele sabe viver contente. E é isso que nós temos que produzir no nosso coração, alegria e contentamento. Essa carta aos Filipenses tem uma observação nela, que é mais ou menos a carta que Paulo mostra, o que nós já somos e ainda não. Tem essa expressão, que nós já somos cidadão celestial, e ele fala muito nisso, na cidadania celestial que nós temos. Nós somos desse mundo, mas nós só temos nesse mundo aqui uma missão,
que é falar da graça de Cristo. Mas o nosso olhar, o nosso coração, a nossa mente não está mais aqui. Nós somos cidadãos dos céus. E Paulo vem ensinar isso para nós. Nós somos cidadãos dos céus. Nós temos que ter isso em mente. Que tudo que nós estamos passando aqui, as prisões, as cadeias, as enfermidades, as dores, as ansiedades, as alegrias, os júbilos, os contentamentos, não é? As bênçãos que recebemos, tudo, absolutamente tudo, nós temos que saber da onde vem, quem é a fonte. Quem é a fonte do nosso contentamento, da nossa alegria. Nós certamente passaremos por dificuldades aqui, desde os Filipenses, as dificuldades estavam lá. E são as mesmas que nós enfrentamos aqui. No início desse culto, no nosso primeiro período de oração, nós oramos aqui e um monte de dificuldades, de desafios, eles apareceram aí, eles pulularam, apareceram aí. Paulo já está dizendo, isso vai acontecer com vocês. Mas isso não pode assombrar vocês. Isso não pode tirar a ousadia de vocês. Abraçar a fé não nos tira do mundo, mas nos oferece outra lente para lermos as adversidades. Vou repetir. Abraçar a fé não nos tira do mundo, mas nos oferece outra lente, outro olhar, outra perspectiva. Não é? Tem os irmãos do curso Perspectiva aqui, levanta a mão aí, Kendo. Perspectiva significa visão, olhar, não é? Então, as adversidades nos dão outra perspectiva, outro olhar, o olhar daquele que é entronizado nas nossas vidas. E nós temos que fazer isso, irmãos. Nós temos que pedir a Deus essa sabedoria, pedir a Deus esse entendimento, porque as adversidades são oportunidades para glorificar a Deus na prisão, na doença, em toda e qualquer circunstância. Glorificar a Deus. O mundo não vai entender isso. O mundo não vai entender isso. Se alguém procurar ou pedir a mim e a você a razão da nossa fé, mas vocês passam por isso, mas vocês estão do jeito que vocês estão, sendo perseguidos, mas eu olho no olho de vocês e eu vejo brilho. Eu olho no olho de você, mesmo você sem sorrir, cara ruim, feio, mas eu vejo uma alegria em você. Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. É esse o hino que a gente aprende lá quando é criança. Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. E o mundo que está à minha volta e à sua, eles vão perguntar, por que vocês são assim? E aí, irmãos, é a brecha para a gente falar da graça de Cristo, que as pessoas que estão enfrentando esses mesmos problemas, as pessoas que estão nos pedindo oração, não é assim, Dani? As pessoas nos pedem oração. Se não pede a você, irmão, ore a Deus, para que os teus conhecidos comecem a pedir oração para você. Ah, não, eu sei que a pessoa tal é crente, ore por mim aí. Eu nem acredito em Deus não, mas ore por mim. Pronto. Testemunho seu lá. Testemunho meu também. Testemunho meu. Eu passar a minha vida toda, o meu colega de trabalho nunca pediu uma oração para mim. Liga aí a sua interrogação. Dê um giro. E precisa ver Cristo em nós, com ousadia e desassombro. Ousadia e desassombro. Que essa palavra, irmãos, ela possa confortar o nosso coração. Que Paulo, tudo o que ele faz e a intenção dele, quando ele escreve aos irmãos lá, na situação que ele está vivendo e na situação que os irmãos de lá também estavam, era tranquilizar aqueles irmãos da igreja de Filipos, é tranquilizar a primeira igreja batista de Palmas. Calma, irmãos, ó. Calma, fica tranquilo aí. Quem é o dono do leme aqui, quem é o dono do... Meu, o nome daquele negócio que gira, o piloto aqui, o timão, é o Senhor Jesus. Ele é que é o dono do leme aqui.
Ele que vai levar vocês para cá, para lá, e vocês não percam as oportunidades que vocês terão, e vocês terão oportunidades. Quando alguém te pedir oração, quando alguém me pedir oração, é porque aquela pessoa já está no limite, do limite, do limite, do limite. Uma coisa ruim é pedir, irmãos, não é? Eu acho pedir ruim, os irmãos não acham não? Tem gente que é pidão, né? Eu acho pedir uma coisa ruim. Chegar para alguém assim, ei, estou precisando disso, isso não é uma coisa confortável, uma coisa tão boa. Até por isso que a Bíblia diz que é melhor dar do que receber, né? É melhor dar é uma coisa mais confortável. Agora pedir é uma coisa que nos tira do conforto, nos tira do lugar do conforto ali. Pedir para alguém alguma coisa. Não estou falando dos irmãos não, e até os irmãos mesmo é difícil de vez em quando, né? Tem que pedir alguma coisa que a gente fica meio constrangido, receoso, não sei se vai achar bom, não sei se vai achar ruim, não é? Mas nós temos que ter esse espírito, nós temos que ter esse entendimento, que quando a gente abre, se expõe, Deus está no controle de todas as coisas, no controle de todas as coisas. E quando a pessoa pede alguma coisa a você, é porque ela viu em você algo diferente, no mínimo uma amizade sincera, no mínimo uma confiança, de dizer que eu vou conversar com o Lieten e eu sei que de lá ele não vai sair de lá contando para todo mundo, não me levar a sério, achar que eu estou falando é bobagem, não é? Não ter consideração pelo que eu estou falando, e isso acontece. E a gente tem que estar vigilante com isso. Vigilante, então daqui a pouco a gente faz. E a gente vive errando. A gente sou eu. Eu vivo errando com isso. E a gente precisa estar atento, porque são brechas, são oportunidades. Vou orar por você. Vou orar pela pessoa que você está pedindo oração. Chega para essa pessoa, mas nós estivemos reunidos como igreja. E a igreja orou pelo Paulo, a igreja orou pela Regislene, a igreja orou por todos que foram citados aqui. A igreja orou. E a igreja vai continuar? Vai continuar, irmãos? Orando. Sejam as vossas súplicas conhecidas. Pronto, é para ter o culto de oração. É o culto de oração aqui, é o lugar. Quem está mandando? É o dono disso aqui tudo. O dono. Não é nem o CNPJ aqui. Que é o dono disso aqui tudo, está dizendo que as nossas súplicas precisam ser conhecidas. Mesmo ele dizendo que antes que a palavra chegue à nossa boca, ele já sabe tudo que tem no nosso entendimento, no nosso pensamento. Essa mesma palavra vem junto com as vossas súplicas sejam conhecidas, para a gente mostrar dependência, obediência, ousadia, desassombro, alegria, contentamento. Amém? Amém, irmãos? Irmãos, uma coisa que eu gosto de falar, o crente tem que ser bem-humorado, né, pastor João? O crente tem que ser bem-humorado, irmãos. Seja bem-humorado lá no seu serviço, seja. De gente azedo lá no seu serviço, o povo vai dizer que já está pela tampa. É ou não é? É ou não é, irmãos? Quem é que tem que levar um frescor, uma alegria? Aqueles que são remidos do sangue de Jesus. Agora chega lá, você, o camarada, como é isso? O sangue de Jesus não te transformou, não te tocou? Já é um motivo de oração. Senhor, me faça uma pessoa mais bem-humorada, mais alegre, mais aberto, mais solícito com as pessoas. Não, nós aprendemos aqui com o missionário que veio aqui, né? Toda vez que a gente fala, não, mas esse é meu jeito. O nome disso é o quê? Pecado. Toda vez que você falar, irmão, e eu falar, não, pastor Jota, mas esse aí é o meu jeito. Na hora que você fala no seu jeito, você liga o botão do pecado. Porque tudo que o Senhor vai fazer na minha vida e na sua é mudar o meu jeito. E mudar o seu jeito também. Para que as pessoas olhem em mim e olhem em você e vejam Cristo, vejam graça, vejam perdão, vejam cruz. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecendo, que essa palavra possa incendiar o nosso coração de alegria. Obrigado, Senhor, porque a Tua igreja está aqui nessa noite. Obrigado porque Tu nos trouxeste para esse lugar para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua exortação,
para ouvir o teu consolo, para ouvir a certeza que nós temos da fé em Cristo. E por isso, Senhor, nós queremos pedir que a cada dia nós sejamos mais ousados, mais desassombrados em levar a tua palavra por todos os lugares que a gente passe, para que as pessoas que estão carentes, as pessoas que estão precisando, possam ouvir sobre a tua salvação. E essas pessoas possam encontrar paz, refrigério, contentamento e alegria, mesmo diante das circunstâncias. Obrigado porque a tua igreja nos faz a cada dia mais obedientes à tua palavra, Senhor. Nos faz a cada dia mais alegres com aquilo que é a salvação que tu tem nos dado, pelo sangue precioso de Cristo Jesus. No nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém e amém. Os irmãos podem sentar.